Olha só, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre atitude, sobre não esperar o tempo certo, né, de executar seus objetivos, né, mas parece que as pessoas não entendem. Eu não tô aqui para tentar transformar a vida de pessoas. É claro, aceita o conselho quem quiser, né? Assim como eu pego os conselhos e tento seguir eles da melhor forma possível. Claro, conselhos bons. Também tem aquele meu lado que gosta de aprender na dor, sabe? Que quer ir lá e experimentar, ver um pouquinho, saber o gostinho de como é sofrer para conquistar aquele objetivo ali. Às vezes nem é um objetivo tão grande, às vezes é só querer ter a experiência e saber como funciona. E eu vou dar um exemplo disso quando eu fui pro exército. Quando eu fui pro exército, eu fui para poder ter a experiência, tá? Dito isso, agora eu falo sobre o porquê eu tô gravando esse vídeo. Ultimamente eu tenho visto comentários, não acredito que sejam haters, são pessoas que talvez jovens, a maioria são jovens da minha faixa etária, tem alguns até que com a idade mais elevada que a minha, fazendo críticas sobre os conteúdos que eu venho divulgando no canal, no YouTube, né? E é aquele negócio, cara, você aceita o conselho, você segue o conselho se você achar que vale a pena pra você. Agora, se você achar que não vale de nada, pode deixar um comentário aí, criticando ou querendo passar o seu ponto de vista. Claro, toda opinião é válida nesse canal, é claro. Eu não vou bloquear, eu não vou tratar mal. Até vem escrito isso na Bíblia, no livro da vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida, só você abrir esse livro e lá você vai ter todas as instruções que você precisa saber para jogar esse jogo, que é a vida. E lá tem uma que eu sigo à risca, que é que eu tenho que tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, entendeu? Então você comenta qualquer merda que você quiser aí nesse comentário, vão ser palavras suas, vão ser pensamentos seus. E dependendo do tipo de comentário, no caso, sendo um comentário ruim, isso não vai me afetar, porque eu tenho um pensamento e qualquer coisa que queiram fazer para abater esse meu pensamento, eu vou pensar bastante, pensar 1000 vezes. E aí, quando eu ver que esse teu pensamento vale a pena, quando eu ver que realmente o que tu tá falando faz sentido, aí eu vou dar uma como que fala? Perdi a palavra. Dar uma oportunidade para seguir isso que você tá falando. Esse vídeo está sendo para responder esses comentários, que são pessoas que, sei lá, cara, não conseguem talvez mais enxergar a humanidade como uma maioria de pessoas boas, entendeu? Eu ainda consigo enxergar isso, por mais que quando a gente queira falar de certos países, e eu vou dar como exemplo aqui o meu país, né, que é o Brasil, lá tá tudo destruído em relação a tudo, e você não consegue enxergar algo positivo, algo bom acontecendo. Mas isso é uma exceção. Hoje está ruim, amanhã pode melhorar. Aqui onde eu tô é um país bom? Tem seus defeitos? Tem, mas está muito melhor do que lá, entendeu? Eu lutei, eu batalhei, conquistei. Agora eu tô aqui. Agora respondendo vários comentários em relação a conquista. Eu vi um vídeo hoje de um jovem falando sobre... eu acho que vocês conhecem esse. São gêmeos.
São dois rapazes um pouco mais novos do que eu. Eles são gêmeos e estavam falando, na verdade estavam reagindo sobre um vídeo de um outro rapaz que estava desabafando, né, dizendo que é praticamente impossível conquistar uma casa, seus sonhos, né, no país, no Brasil. E se você for ficar com esse vitimismo, é impossível mesmo. Calma aí, vou dar um tiro ali. Tiro dado. Isso é muito bom. Dar esses tiros na corrida. Voltando. Se você ficar com esse pensamento de vítima, você nunca vai conquistar nada na sua vida. Então, faça como exemplos positivos que está cheio aí pela internet. E eu vou estar deixando o meu aqui para talvez animar vocês, jovens, com um pouco da minha história. Eu sou ainda, né? Mas enfim, quando eu era jovem, eu fui nascido e criado, nascido não, mas eu fui criado na favela Cidade de Deus, né? E é pobreza, muito vagabundo, tráfico, droga, morte, é tudo de ruim. Mas também tem os lados positivos, tem muita gente boa, muita gente educada, entendeu? Inclusive eu tava conversando com uma pessoa esses dias e o favelado não é a pessoa que mora na favela, mas sim quem age como um favelado. O que é agir como um favelado? Eu conheci várias pessoas lá na favela que eram pessoas, gente boa pra caramba, gente fina, sabe? Educadas, comportadas, gente que pensa no futuro, pensa em crescer. Também conheci pessoas totalmente opostas a isso. E essas pessoas não eram faveladas. Por mais que elas morassem na favela, eu não considerava elas faveladas, entendeu? Já o oposto delas, sim, são pessoas faveladas, que só querem desordem, destruição, enfim, vocês sabem. Então eu fui criado na Cidade de Deus até uma certa idade. E meu pai sempre quis que eu trabalhasse, que eu seguisse a carreira dele. Meu pai é serralheiro de alumínio. Ele ganha bastante dinheiro. Assim, bastante dinheiro para uma pessoa que trabalha sozinha, entendeu? Ele trabalha por conta própria, ele sabe dar o orçamento pelo serviço dele, pelo trabalho dele, né? E com isso ele ganha muito dinheiro. Ele nunca teve estudo superior para poder ter a vida que ele tem. E eu fui aprendendo isso com ele. Não só eu, mas o meu irmão também. Só que eu nunca quis trabalhar de serralheria, eu nunca quis ser serralheiro. E aí, mas só que eu também não tinha coragem de dizer isso pra ele, porque dentro de mim parecia que eu tava, parecia que eu ia, sei lá, não sei, machucar ele, sabe? E aí eu comecei a planejar a minha vida. Foi aí que eu trabalhava com ele, claro, desde os meus 14, 15 anos, agora eu já não lembro mais. E aí, o que acontece? Agora eu vou voltar. E aí, o que acontece? Volta e meia ele me dava um dinheirinho, entendeu? Pra eu poder comprar alguma coisa que eu tivesse precisando, ou que alguma coisa pro meu lazer mesmo, entendeu? Eu gostava bastante de andar de skate, de fazer esportes, surfar. Inclusive, já falei em vários vídeos aqui que quando eu era moleque, quando eu ainda estava aí no Brasil, eu surfava, eu e meu irmão, meu pai, meu primo, a gente estava direto, a gente vivia na praia. E o que acontece? Eu pensei, pô, eu não quero trabalhar com essa profissão. Não por desmerecer a profissão, mas porque eu não queria aquilo da minha vida, entendeu? Eu queria algo diferente, eu queria viver totalmente diferente. Eu sou aquele tipo de pessoa que, na verdade, eu continuo sendo a pessoa que não sabe o meu destino.
E eu não deixo, mas eu não deixo a vida me levar, sabe? Então eu faço o máximo para poder conquistar meus objetivos. E dependente do objetivo que for, eu vou pra cima e eu vou conquistar. Então, aí o que eu fiz? Eu juntava aquele dinheiro ali que ele me dava e não gastava com nada. Claro, eu gastava com algumas coisinhas ou outra, mas eu sabia juntar meu dinheiro. Eu tinha uma organização financeira boa. E aí o que eu fiz? Pô, daqui a pouco eu tô fazendo 17, 18 anos e eu já tava pensando em sair da casa deles. Porque até então eu vivia com eles, né? Eu era menor de idade. E aí o que eu fiz? Eu fui e pensei, pô, eu não gosto de estudar. Cara, eu não gosto de estudar. Isso, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que já não, que são estudiosas. E tem pessoas que são muito esforçadas em relação a qualquer coisa. Então, se aquela pessoa que é esforçada, ela vê uma saída no estudo, ela vai se esforçar e vai estudar pra caralho pra poder passar em um concurso ou em qualquer outro tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e comecei a pensar comigo, pô, a hora tá chegando, né? Eu daqui a pouco vou ter que sair daqui. E aí a solução que eu vi é uma solução que eu tive. A primeira solução foi o quê? Exército. Eu vou me alistar no Exército Brasileiro. Eu vou entrar pra lá, vou ficar 1 ano obrigatório. E se eu gostar, eu continuo, vou seguindo firme e forte. Eu poderia ter feito um concurso para entrar como sargento, poderia, mas eu não tava nem aí para estudo. Eu não, até hoje, eu não me preocupo com estudo nenhum. Eu sou daquele tipo de pessoa que tenta resolver meus problemas, conquistar minhas coisas na raça, sabe? Eu sou meio cabeça dura. Eu gosto de... É isso. E aí o que acontece? Eu fui e entrei pro exército. E de lá eu comecei a juntar dinheiro. E aí no terceiro ano de exército, eu já tava com 21, 18, 19, 20 para 21 ou 22 anos. Agora eu não me lembro. Eu saí da casa dos meus pais. Saí da casa dos meus pais e continuei juntando dinheiro. E aí, pra quem não sabe, o exército, quem entra como soldado, quem entra como voluntário no exército brasileiro, ele tem apenas 8 anos para servir. Depois que bate esses 8 anos, você é mandado embora, você vai na baixa. E aí tava chegando perto desses 8 anos e eu pensei, pô, eu não quero continuar na situação desse país aqui. Eu não vejo perspectiva de melhora nesse país. Eu não vejo melhora no futuro médio nem longo nesse país, que no caso o Brasil. E o dinheiro que eu conseguia juntar servindo o exército era muito bom, mas ele só foi bom porque eu estava na brigada paraquedista. Eu estava recebendo em torno de uns 3 mil reais por mês. E era ralação o tempo todo. É claro, que negócio de exército, né? Tem seus tempos de acostumbração, mas também tem os seus tempos de ralação. E a pior coisa a coisa que eu mais odiava era tirar serviço de armado ali no quartel mesmo, entendeu? Mas tinha um pior que era no QG. Tá, aí voltando. Tava pra bater meu tempo, né? De exército, sendo que antes eu já pensava em meter o pé do Brasil, porque eu já conseguia enxergar a solução desde moleque. Eu me questionava, eu perguntava aos meus pais, meus avós, pô, vó, na época de vocês, quando vocês eram jovens, o Brasil era assim, desse jeito que porque eu ficava indignado com aquilo. Era só reclamação dentro de casa, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo. E era coisas que todo brasileiro se questiona. Pô, será que um dia isso daqui vai melhorar? Será que o Brasil vai dar a volta por cima? Será que vai chegar um cara para poder botar ordem na casa? E a conclusão que eu cheguei foi o seguinte:
ninguém vai te salvar. A única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Então se você não correr atrás, não importa se você estuda pra caralho ou não, se você não correr atrás dos teus objetivos, você vai ficar sempre na mesma merda que você está. E não adianta reclamar, porque se reclamar é pior. E aí, o que eu fiz? Eu já tava pensando, né, em meter o pé do Brasil, continuei juntando dinheiro. Eu sempre fui essa pessoa que eu sou. Talvez vocês nunca vão saber quem eu sou de verdade, entendeu? Porque não tem como eu me abrir como eu me abro por uma pessoa sem perder a segurança, pessoalmente, entendeu? E aí, o que eu fiz? Comecei a planejar em meter o pé. E aí eu juntava dinheiro, pesquisava lugares e eu descobri que talvez seria uma boa eu ir para os Estados Unidos. Só que aí eu pensei, pô, Estados Unidos, porrada de colega meu na brigada, no quartel que eu servia, já tentaram visto direto para os Estados Unidos e nunca conseguiam, entendeu? E aí eu pensei, pô, eu não vou gastar meu dinheiro todo com uma coisa que é incerta, entendeu? Vocês também tem que colocar isso na balança. E aí eu vi que a melhor oportunidade era vir para a Europa, vim aqui para Portugal, vim para esse país aqui, que é um país muito bom em relação ao Brasil, mas em relação a outros países da Europa, em relação custo de vida, em relação a poder de compra, é muito pior, entendeu? Mas tem outros pontos positivos. Tem a segurança, tem a qualidade de vida, que abrange a segurança também, né? Tem vários pontos positivos, cara. E aí eu pensei, pô, bati o martelo e falei, pô, vou seguir para Portugal. Me organizei, juntei meu dinheiro, comprei passagem, tirei passaporte. E aí, quando tava para poder sair do quartel, quando tava para dar minha baixa, juntei minhas coisas, meus panos de bunda e meti o pé do Brasil. Tô aqui, vivendo uma vida digna que o Brasil não pôde me dar, entendeu? E isso é uma recomendação para vocês? Não, eu não recomendo vocês seguirem os passos que eu segui. Isso daqui é apenas um depoimento da minha história, da minha jornada, entendeu? Para que vocês façam a jornada de vocês, entendeu? Porque a minha vida é diferente da tua vida. E tudo que eu fiz, talvez você não consiga fazer igualzinho, entendeu? Porque as coisas mudam e as pessoas são diferentes. E vim pra cá foi a melhor coisa que eu fiz. O único ponto negativo que eu acho daqui é distância da família. Mas eu fui tranquilo, eu sempre fui tranquilo em relação a distância da família, entendeu? A ter distância da família. Eu nunca fui aquela pessoa apegada e tal, mas chega uma hora que a tua mente começa a lutar contra você mesmo, entendeu? Você lutando contra você. E aí bate aqueles dias de solidão, entendeu? E você começa a lembrar dos pontos positivos do Brasil, que não são muitos, né? Mas aí você lembra dos momentos bons com a sua família, com seus amigos, entendeu? Com seus parentes. E aí você tem que ter força, entendeu? Tem que ter muita força. Por isso que no vídeo passado eu expliquei pra vocês, se vocês não tiverem o psicológico em dia, que é um dos pilares, vocês estão fodidos. Todos os outros pilares vão cair pro chão. E aí, depois que você tiver abatido, só alguém para poder te resgatar e tirar dessa situação, entendeu? Só com uma ajuda, um braço amigo. Então, e aí, o que eu fiz? Vim pra cá e esses momentos acontecem basicamente no inverno, porque o inverno é muito triste aqui na Europa. Tudo fica cinzento, é frio, chove muito e aí você tem que ir. É todo dia uma batalha, entendeu? Mas é isso. Tenho o meu trabalho aqui. E ralo pra caralho, entendeu? Mas estou muito bem de vida.
tenho dignidade aqui. Tenho o meu carro, posso andar com segurança para onde eu queira ir, entendeu? Não tenho perigo aqui, pelo menos na cidade que eu vivo, mas em Portugal todo praticamente é assim, entendeu? Tem uns pontos ou outros que tem seus lados negativos, mas todo país tem um lado negativo, né? Tem alguma coisinha que não é tão boa, mas é isso, cara. Se você ficar parado aí pensando, pô, tá difícil, pô, eu não vou conseguir, pô, hoje em dia nada é possível. Cara, só tenta, cara. Vai que uma hora você alcança teu objetivo, entendeu? Eu conquistei minha casa aí no Brasil. Eu meti o pé. Tudo com... eu não sei explicar, mas tudo por conta da minha mente, por conta da minha fé, entendeu? Por conta... Eu sempre, cara, mantenho os 4 pilares de pé, que você nunca vai sofrer na vida, entendeu? Quando vier alguém falando coisas negativas pra vocês, ou quando vier alguma situação negativa, alguma fraqueza que você consiga enxergar nitidamente, você lembre-se, isso foi uma coisa que eu aprendi na tropa. Lembre-se que dentro da gente, quando a gente tá na merda, quando a gente tá fudido, a gente ainda tem mais 10% de força, 10% de energia. E essa energia vem de lá de dentro, e se você tiver com sangue nos olhos, você consegue conquistar o mundo, entendeu? Eu não sou rico, felizmente ou infelizmente, sei lá. Eu acredito muito que a gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível, tentando fazer o bem para o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Como eu tento fazer aqui, ó, gravar vídeos para vocês, falando alguma coisa positiva, entendeu? E é isso, cara, é basicamente isso. Só tenha coragem, entendeu? Sangue nos olhos, e lembre-se que quando você estiver na merda, fudido, você ainda tem 10% de energia, você ainda tem 10% de força. E é basicamente isso. Isso que eu queria estar falando pra vocês. Não deixem se abater com pensamentos, com pessoas, com situações negativas, entendeu? Sempre lembre que você é que controla a tua situação. É você que controla aonde você vai chegar. E eu não tô querendo ser aquele tipo de pessoa motivacional, coach, não. Eu só tô passando o que eu sinto, o que eu acho que funciona e que funcionou pra mim, entendeu? Olha aí, ó. Eu poderia estar aí no Brasil reclamando, eu poderia estar aqui em Portugal reclamando, eu poderia estar em qualquer lugar reclamando, mas eu sei que isso só vai ser mais um peso na minha mente para poder me destruir. Então é você que decide. Eu não posso te salvar, eu não posso te ajudar. O máximo que eu posso te dar de ajuda é um conselho nesse momento, até porque eu não tenho relação com vocês, entendeu? Eu não sou presente na vida de vocês. A única presença que eu tenho na vida de vocês é essa câmera aqui, que eu gravo vídeos, e através desses vídeos vocês conseguem acompanhar o conteúdo aí, entendeu? É basicamente isso. E às vezes esses comentários me deixam indignado, cara. Pô, só coisa negativa, puta que pariu. Desculpa aí o palavrão. Teve uma inscrita aí que falou pra eu não falar palavrão, desculpa. É que às vezes eu não consigo me segurar. Isso tá enraizado no sangue brasileiro, carioca, sei lá. É um ponto negativo? Pode ser, não sei também. Não sei de nada, mas é basicamente isso. Valeu, e acompanhe os próximos vídeos. E se você achou que esse vídeo vale a pena compartilhar com outra pessoa, compartilha. Eu acho que vai ajudar. Valeu.